Olá para quem nos acompanha. Hoje nós vamos destrinchar uma ideia que, no fundo, é o motor invisível de tudo que a gente é. Com certeza. A nossa imersão de hoje entra num território que afeta absolutamente todas as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Pode ser, sei lá, alguém se preparando mentalmente para uma reunião tensa, ou tentando dominar a pronúncia de um idioma novo. Ou simplesmente alguém com aquela curiosidade insaciável sobre como o próprio cérebro funciona, né? Exato. E o nosso foco hoje é mergulhar fundo nas anotações de uma aula fantástica de um MOOC. Aqueles cursos online abertos e massivos, sabe? Ah, sim. Uma ferramenta incrível. É uma introdução à psicologia, mas com uma lupa bem direcionada para o aprendizado e para a memória. E a missão dessa nossa análise aprofundada é extrair o ouro desse material, aquelas ideias que são mais valiosas e aplicáveis no dia a dia. E logo de cara tem muita coisa boa. Nossa, tem mesmo. O que me deixou logo de cara fascinada, lendo as notas dessa aula, foi a premissa de que o aprendizado é a maior fonte de inteligência da humanidade. Porque é através dessa habilidade que a gente consegue assimilar civilizações inteiras. A gente pega os pensamentos, as verdades descobertas a duras penas, as experiências de todos os nossos predecessores e simplesmente instala isso na nossa mente. É quase um superpoder de viagem no tempo. É uma definição muito forte. E o que dá peso a essa premissa é a distinção evolutiva que o material estabelece logo no comecinho. A diferença entre a nossa espécie e as outras, certo? Isso, porque quando a gente observa outras espécies, vemos que os animais se adaptam e reagem aos ambientes de maneiras, assim, incrivelmente complexas para sobreviver. Um pássaro constrói um ninho perfeito, um lobo caça em bando de forma super coordenada. Mas não é a mesma coisa. Não é. Eles não possuem a capacidade de aprender da mesma forma estruturada e cumulativa que nós. A grande diferença humana é essa habilidade ímpar de aprender indiretamente. A gente faz isso através de uma comunicação complexa, transmitindo cultura de geração para geração e... E o que eu acho que é o grande diferencial ali. Exato, o divisor de águas, a escolha consciente. Nós, como espécie, decidimos o que queremos aprender. Essa intencionalidade muda completamente o jogo. Não estamos mais só reagindo ao frio ou à fome. A gente está decidindo construir a base de tudo que chamamos de civilização. E isso levanta a grande questão que vai servir de bússola para a nossa discussão de hoje. O que a psicologia realmente define como aprender? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque no dia a dia a gente usa essa palavra de forma muito solta, né? Como a gente pode saber, de fato, se alguém realmente internalizou um conhecimento ou se essa pessoa está apenas, sei lá, se adaptando temporariamente a um ambiente novo só para evitar um desconforto? É uma linha muito tênue. Muito. A linha entre o aprendizado real e um simples reflexo de sobrevivência parece bem mais fina do que a gente imagina à primeira vista. E para traçar essa linha com precisão, a aula propõe um passo atrás que é muito estratégico. Antes da gente entrar na frieza da clínica psicológica, é preciso entender como diferentes culturas enxergam a filosofia por trás do ato de aprender. Tem um contraste riquíssimo nas anotações sobre isso, entre as perspectivas orientais e ocidentais. Sim, e isso molda tudo o que vem depois. É uma dualidade fascinante. Eu fiquei bem animada lendo os detalhes da visão chinesa antiga, por exemplo. E o que chama atenção é que por lá o aprendizado era considerado algo tão monumental que a cultura desenvolveu virtudes muito específicas ao redor dele. Uma reverência quase religiosa, né? Quase isso. Existe uma ênfase enorme no conceito de gostar de aprender, em ser genuinamente diligente. Uma das referências que a aula traz é o clássico Os Analectos de Confúcio. Um texto fundamental. Logo no início da obra, a mensagem não é sobre sofrer debruçado sobre os livros. A mensagem é que é um prazer revisar frequentemente o que se aprendeu. É uma visão muito diferente daquela ideia punitiva de estudo que às vezes a gente tem. Sem dúvida. É uma abordagem que transforma o esforço em virtude. E analisando como essa filosofia antiga se traduz em práticas culturais tangíveis, a gente percebe que ela cria um ecossistema inteiro de internalização profunda. Como assim?
Bom, a abordagem oriental descrita lá enfatiza o respeito absoluto aos professores, a absorção paciente do conhecimento, o esforço contínuo e, o mais importante, a aplicação prática daquilo que foi compreendido. A repetição deixa de ser um fardo maçante. Ela vira o caminho para a excelência. Exatamente. Passa a ser encarada como o único caminho possível para o prazer intelectual e o domínio da técnica. É o domínio através da constância. É lindo isso. Mas aí, em total contraste com essa absorção paciente, a aula traz a visão ocidental. Enquanto o Oriente cultiva essa relação de reverência e revisão diligente, a abordagem ocidental histórica coloca foco num lugar bem diferente, no debate. A velha dialética. Isso. A lente ocidental está voltada para a busca pela verdade através do atrito constante de ideias. O questionamento de quem ensina, a argumentação acalorada, é uma dinâmica muito mais voltada para o desafio constante do que para aquela absorção respeitosa inicial. E o grande trunfo de analisar essas duas vertentes é constatar que a diversidade dessas abordagens enriquece muito a nossa capacidade de processar informações. Elas são totalmente complementares. Sim, um lado não anula o outro. De jeito nenhum. O debate incisivo instiga a inovação e aguça o pensamento crítico. Ele rompe paradigmas. Mas, por outro lado, a diligência e a revisão constante do Oriente garantem que o conhecimento adquirido não seja superficial. Ele se torna sólido, duradouro. Juntando as duas coisas, a gente tem a fórmula ideal. É o melhor dos dois mundos. Só que, saindo agora do campo da filosofia e entrando no rigor da ciência, a psicologia precisa de parâmetros que sejam mensuráveis. E a definição clínica que a aula apresenta é bem específica. É aquela definição sobre mudança, né? Isso. O aprendizado é gerado através da experiência e do treinamento, resultando no que os psicólogos chamam de uma mudança relativamente permanente no comportamento e na mente. Vamos focar um pouco nessa expressão, mudança relativamente permanente. Para quem está nos acompanhando, a gente precisa tirar isso do papel e levar para a vida real. As notas da aula separam muito bem o que muda no nosso comportamento e o que muda na nossa mente. Sim, são duas frentes distintas. Para dar um exemplo bem palpável, imaginemos a situação de uma pessoa que acorda atrasada todos os dias para o trabalho. Com o tempo, essa pessoa passa a andar mais rápido na rua ou muda a rota que faz a pé para compensar os minutos perdidos. Uma clássica adaptação tática. Exato. Essa adaptação tática constante, gerada pela experiência de sempre se atrasar, é uma mudança clara de comportamento que constitui aprendizado. Mas a definição também fala de mudança na mente. E aí entram emoções, pensamentos e sentimentos alterados. Como é que a psicologia mede se a mente de fato aprendeu algo ou se só está, flutuando? A premissa básica da psicologia comportamental é que aprender é mudar. Se não houve mudança sustentável, não houve aprendizado. No entanto, e aqui entra a pegadinha clínica, nem toda mudança observável é aprendizado. Ah, o debate entre o que é da natureza e o que é criado. Exatamente, o inato versus o adquirido. Um exemplo biológico inquestionável que o material traz é a mudança na voz de um menino durante o crescimento. É uma mudança gigantesca. Gigantesca, é dramática, é permanente e afeta diretamente como ele se comporta e se comunica com o mundo. Porém, é um fenômeno que ocorre naturalmente devido a um relógio biológico. Não há treinamento envolvido. A pessoa não sentou numa sala de aula para engrossar a voz. Não há uma experiência forjando aquilo de forma consciente. Portanto, não entra na caixa do aprendizado. Fica na caixa da biologia. Ok. A mudança de voz é fácil de mapear como biologia pura. Mas e quando o assunto são as nossas emoções? Porque o nosso humor flutua naturalmente o tempo todo. Sentir raiva no trânsito num dia e depois sentir calma ao chegar em casa não me parece aprendizado, é apenas o corpo reagindo aos estímulos. Então, como a psicologia diferencia o sentir natural do aprender emocional? A diferença-chave está na regulação ativa baseada na experiência anterior. Sentir raiva é um instinto inato reagindo a um gatilho. Mas digamos que uma pessoa passa por uma situação de estresse extremo no trabalho, tem uma explosão de raiva e depois reflete sobre como aquilo piorou as coisas. Certo.
Aí, ao enfrentar uma crise muito parecida meses depois, essa pessoa consegue modular essa resposta. Ela respira, não explode. Isso é o aprendizado operando na mente. Ela forjou uma nova ferramenta emocional. Nossa, faz todo sentido. E a aula expande isso para o desenvolvimento humano inicial, trazendo o caso da aquisição da fala por um bebê. Ah, o exemplo de quando a criança fala papai. Esse mesmo. Quando um bebê associa pela primeira vez o som à figura do pai e diz papai, houve um treinamento prévio brutal ali. Foram meses e meses de exposição auditiva, tentativas motoras, falhas, até gerar essa habilidade. É o aprendizado em seu estado mais puro. Mas olha só, tem um ponto cego interessante aí. Quando a criança já tem, digamos, uns 3 anos de idade e continua chamando o pai de papai todos os dias, a linha sobre o que ainda é um processo ativo de aprendizado começa a ficar turva. A partir de que momento isso deixa de ser aprendizado e passa a ser apenas um hábito automatizado? Essa transição para o hábito automatizado é o que nos leva de volta àquela palavra-chave da definição clínica, a permanência. A aula frisa muito que a relativa permanência do verdadeiro aprendizado não é apenas uma forma poética de falar. Ela é física, né? Ela produz alterações reais e mapeáveis em certas regiões do cérebro. Não é o corpo fazendo um ajuste momentâneo, tipo dilatar a pupila para lidar com o sol forte nos olhos. É a própria estrutura das vias neurais sendo reorganizada e pavimentada para abrigar um novo padrão funcional. É por isso que a ciência é tão meticulosa em separar o que é aprendizado genuíno de uma mera adaptação momentânea ao ambiente. Uma adaptação que a aula define como puramente reativa e muitas vezes bem passageira. Tem um provérbio chinês mencionado nessas anotações que, para mim, mata a charada de forma brilhante. Qual deles? Aquele que diz que gostar de algo novo em vez de algo velho não é aprender, é apenas uma resposta natural e instintiva do nosso cérebro se adaptando a um novo estímulo. Ah, perfeito. Porque a gente adora a novidade. O cérebro despeja a dopamina com o que é inédito. Mas esse fascínio inicial não exige nenhum esforço de internalização. Logo, não é aprendizado. É só o nosso radar de sobrevivência apitando para o que é diferente no cenário. E para ancorar de vez essa diferença entre o instinto e a técnica adquirida, o material resgata uma alegoria fantástica. A antiga história de Handan. Ela ilustra perfeitamente o perigo enorme de confundir essas duas esferas e tentar interferir no que é inato de forma artificial. Essa história de Handan é um aviso maravilhoso sobre os perigos da vaidade intelectual. Pelo que eu entendi das notas, o conto fala de alguém que não estava satisfeito apenas em saber andar. Como assim? Só andar não servia? Não, porque caminhar é algo que a nossa natureza nos entrega quase de bandeja durante o desenvolvimento motor, certo? Mas essa pessoa do conto queria aprender a andar com uma graça impecável, com a elegância máxima absoluta. Certo. E para conseguir isso, a pessoa viajou até a cidade de Handan, que era famosa pelo caminhar suave e elegante dos seus habitantes. Como é que termina essa jornada de busca pela perfeição dos passos? Termina num desastre irônico, para dizer o mínimo. A pessoa chega em Handan e passa os dias focada obsessivamente em imitar, de forma bem mecânica e antinatural, os passos dos moradores locais. O que já soa como uma péssima ideia. Exatamente. O problema é que, ao forçar uma técnica externa sobre um processo que já fluía instintivamente, o sistema todo entra em colapso. No fim das contas, a pessoa não apenas falha miseravelmente em dominar a tal marcha graciosa, como também entra num nível de confusão motora tão grande que acaba esquecendo a própria habilidade inata de andar normalmente. Meu Deus! Diz a lenda que a pessoa teve que voltar para sua cidade natal engatinhando. É uma imagem muito forte, voltar engatinhando só por tentar consertar o que já não estava quebrado. A metáfora é cirúrgica. Ela evidencia que, até certo ponto, os humanos aprendem a andar através da exploração, mas o motor por trás disso é o desenvolvimento inato, que já vem programado pela natureza. Agora, caminhar como um bailarino profissional, graciosamente, transcende o inato. Exige muito mais. Exige uma técnica rigorosa de desconstrução, observação metódica, correção de postura,
milhares de horas de repetição consciente. Exige o aprendizado genuíno. A história prova que intervir num mecanismo natural com uma tentativa forçada de aprendizado superficial pode desestabilizar toda a estrutura que já estava lá. Certo. E compreendendo que o aprendizado causa essas mudanças profundas, tanto no comportamento visível quanto na estrutura invisível da mente, como é que a ciência mapeia a mecânica exata disso? As notas dividem as teorias do aprendizado em dois grandes grupos: teorias focadas na mudança mental e as teorias focadas na mudança comportamental. Isso. E a aula dá um zoom gigantesco nas teorias de mudança comportamental. E o pilar central, a fundação de toda a visão comportamental do aprendizado, se resume a uma única palavra: associação. A famosa teoria da associação. E nesse campo, há uma figura incontornável, o psicólogo pioneiro Edward Thorndike. Ele foi o grande arquiteto da teoria da associação por tentativa e erro. Thorndike queria ir além da teoria de salão. Ele queria provar em tempo real como o cérebro forja essas conexões perante um desafio prático. E foi aí que ele desenhou um experimento que virou um pilar da psicologia. Ah, o do gato. Nas anotações, esse experimento ganha o nome de Experimento do Gato Faminto. Ele mesmo. Eu conheço a premissa desse. O Thorndike construiu uma caixa, que era uma espécie de labirinto fechado, e colocou um gato com muita, mas muita fome lá dentro. O prato de comida ficava do lado de fora, bem à vista, mas totalmente inalcançável pelas grades da caixa. Mas qual era o mecanismo de saída que o gato precisava descobrir para provar a tese da associação? O mecanismo era deliberadamente complexo para um animal. Dentro dessa caixa havia botões, cordas e alavancas. Quando o gato faminto é colocado ali, ele obviamente não para, cruza os braços e reflete. Vejamos como funciona este belo mecanismo de roldanas. Claro que não. Ele age por puro instinto de fuga e busca por alimento. O gato se debate, arranha as paredes, morde as grades, empurra absolutamente tudo que vê pela frente. É um caos aleatório, sem intencionalidade clara no começo. Mas no meio desse desespero motor todo, ele acaba esbarrando e pressionando o botão certo por puro acidente. A porta destrava, ele sai e finalmente consegue a comida. O clássico momento eureka, mas por acidente. E a mágica comportamental de verdade acontece nas tentativas seguintes, certo? Precisamente. O genial da teoria da associação por tentativa e erro é o que vem depois desse primeiro sucesso. Thorndike repete o processo inúmeras vezes. Ele coloca o gato de volta na caixa. Coitado do gato. Pela ciência. E a cada nova tentativa, os comportamentos inúteis e aleatórios, tipo arranhar o teto da caixa ou morder a porta, vão sendo gradativamente descartados pelo cérebro do animal. Paralelamente, a ação específica de focar na área do botão vai se tornando mais rápida, muito mais intencional. O que está acontecendo ali, no nível mais fundamental que compartilhamos com outras espécies, é o estabelecimento de uma conexão física e robusta entre um estímulo, que é a caixa e a fome, e uma resposta, que é pressionar aquele botão específico para sair. O erro é podado, o acerto é cimentado. É incrível como a eliminação do erro é tão importante quanto o acerto em si. E o material nos mostra que o Thorndike não guardou esse experimento numa gaveta. A partir dessas observações que foram bem minuciosas, ele propôs 3 leis fundamentais do aprendizado. As famosas 3 leis. Se a gente pensar no cérebro como um computador, essas 3 leis são o código-fonte de como novos comportamentos são instalados na nossa vida. Vamos analisar cada uma delas, começando por aquela que o texto chama de Lei da Prontidão. O que define se a gente está pronto ou não para aprender algo novo. A lei da prontidão lida com a disposição basal do organismo para agir e formar conexões. O Thorndike argumenta que o momento mental e físico de quem está aprendendo afeta drasticamente a qualidade das associações que são formadas. Faz sentido. Um status baixo ou negativo nessa escala de prontidão é classificado por ele como falta de prontidão. Para fugir um pouco do jargão acadêmico, a gente pode pensar no nosso cérebro como um smartphone moderno. Boa analogia.
Se o aparelho está com a memória sobrecarregada, rodando umas dezenas de aplicativos pesados em segundo plano, superaquecido e com 3% de bateria, tentar instalar um aplicativo novo e pesado vai resultar em travamentos. Ou a instalação simplesmente falha, né? Exato. A memória RAM não está livre. A prontidão é exatamente isso. A capacidade cognitiva livre, engajada, pronta para receber o estímulo e agir sobre ele com eficiência. E essa analogia do celular traduz perfeitamente a realidade de quem nos ouve. Se a gente tenta absorver o relatório de um projeto novo no trabalho, ou senta para estudar para uma certificação super importante logo depois de uma discussão hiper estressante, ou após umas noites mal dormidas, os aplicativos em segundo plano estão consumindo toda a nossa energia. Não sobra nada para a associação nova. Isso. A lei da prontidão diz que, sem preparação psicológica suficiente e sem um foco genuíno de interesse, o aprendizado vai ser superficial na melhor das hipóteses. A associação simplesmente não ganha força. Perfeito. A prontidão é o pré-requisito, é como se fosse o terreno arado antes do plantio. Uma vez que o terreno está pronto e a semente é plantada, aí a segunda regra entra em ação, a lei da prática ou do exercício. O material descreve que essa lei opera sob duas forças opostas, porém bem complementares, que vão definir a arquitetura física da nossa memória. Duas forças opostas. Isso. A primeira frente é a lei do uso. A lei do uso é aquela verdade universal que qualquer pessoa que já tentou aprender a tocar um instrumento conhece muito bem. Quanto mais uma associação é ativada, mais resistente ela se torna. É a glória da repetição. É o poder de fazer de novo e de novo. Sim. Sempre que alguém pratica aquelas escalas no violão, dia após dia, a ligação entre ler a partitura no papel e mover os dedos na corda certa vai ficando mais rápida e fluida. Exatamente, porque no nível estrutural, físico mesmo, as vias neurais funcionam como caminhos numa floresta densa. A lei do uso diz que quanto mais se caminha por aquela trilha específica, mais larga, pavimentada e rápida ela se torna. Eventualmente vira uma rodovia expressa. Vira. Só que a força oposta, descrita por Thorndike, é bem implacável. É a lei do desuso. Ela determina que quanto mais tempo uma via neural fica sem tráfego, sem o estímulo da prática, mais fraca a associação se torna. A floresta volta a crescer sobre a trilha, o mato toma conta do caminho, a conexão perde eficiência rapidamente. E isso explica, mecanicamente, por que a revisão constante que era tão celebrada pela filosofia oriental que a gente falou lá no início. É cientificamente o pilar da retenção do conhecimento. Isso. É a velha máxima de usa ou perde, validada pela ciência. E aí a tríade se encerra com a terceira regra, que é a lei do efeito. Para mim, essa é a que mais revela a engrenagem básica do comportamento de qualquer ser humano. Como você definiria essa engrenagem? É satisfatório, tipo pedaço de peixe fresco pro gato faminto lá na caixa, essa associação é validada e muito fortalecida pelo cérebro. O reforço positivo. Isso. Em contrapartida, se a associação for punida ou seguida por um estado de coisas irritante, ela sofre um enfraquecimento drástico. Nós somos pura e simplesmente programados para buscar satisfação e fugir do incômodo. E, aprofundando essa lógica, a lei do efeito é, na verdade, a espinha dorsal de quase todos os sistemas educacionais e organizacionais modernos que a gente conhece. É verdade. Pensemos no caso de uma pessoa que passa horas quebrando a cabeça num problema super complexo de programação. Aí, de repente, o código compila perfeitamente sem erros. O cérebro dela é inundado por neurotransmissores ligados à satisfação e ao alívio. Essa onda química cimenta o aprendizado recém-adquirido de uma forma absurda. A recompensa fixa o caminho. Isso. O estado satisfatório é a cola da memória. A chance dessa pessoa mergulhar num problema semelhante no futuro com a mesma resiliência aumenta exponencialmente por causa desse efeito. Recapitulando o mapa gigantesco que traçamos com base nas anotações dessa aula de psicologia, fica bem evidente que aprender é um processo infinitamente mais complexo do que o ato de, decorar meia dúzia de fatos na véspera de um teste. É muito mais profundo. Sim. Pela lente rigorosa da clínica, o aprendizado é uma mudança duradoura nas engrenagens do comportamento e na estrutura física da mente.
Nós navegamos aqui pela linha fina entre os reflexos naturais da nossa biologia e a aquisição de novas habilidades. Vimos até o perigo de subverter isso com o trágico conto de Randan. Exatamente. E fechamos com o motor principal disso tudo, que é a associação, guiada tão de perto por essas 3 leis do Thorndike: prontidão, prática e efeito. E para quem dedicou tempo acompanhando essa nossa imersão até aqui, o valor de enxergar os bastidores do próprio cérebro é imenso no dia a dia. Muda a forma como a gente encara qualquer desafio. Muda tudo. Saber que é preciso alinhar o estado mental antes de focar, respeitando a prontidão, ter a disciplina de manter a trilha neural bem pavimentada contra a atrofia, jogando o jogo do uso e do desuso, e atrelar as pequenas conquistas a emoções positivas, usando a lei do efeito a seu favor. Isso transforma a frustração de tentar forçar um aprendizado numa estratégia inteligente, totalmente alinhada com as regras de fábrica do nosso maquinário cognitivo. É libertador saber usar o manual de instruções. Mas, com todas essas regras dispostas na mesa, tem uma reflexão que as próprias anotações nos forçam a fazer quando a gente cruza 2 conceitos ali que parecem brigar um pouco entre si. Ah, qual seria? A aula cravou que o aprendizado resulta numa mudança relativamente permanente no cérebro. Tá lá a estrutura alterada. Mas, ao mesmo tempo, nos apresentou a frieza da lei do desuso, onde as conexões que não são estimuladas vão se perdendo com o mato crescendo. Isso nos deixa diante de um paradoxo bem profundo, não acha? É uma tensão interessante mesmo. O que acontece quando a gente passa décadas sem praticar algo que dominava plenamente no passado? Em que momento invisível uma habilidade outrora tão consolidada deixa de ser uma mudança permanente e a mente retorna para o seu rascunho original? É uma bela pergunta. Ou será que o verdadeiro aprendizado nunca é apagado de fato? Será que ele permanece apenas camuflado como uma trilha bem dormente nas sombras das nossas conexões neurais, aguardando apenas a combinação perfeita de estímulo e prontidão para despertar novamente? Fica a dúvida. Essa pergunta toca exatamente o limite onde a ciência empírica encontra os mistérios ainda não mapeados da consciência humana. É a prova cabal de que entender o cérebro é uma jornada sem linha de chegada. E a gente deixa essa provocação no ar para que a busca pelo conhecimento de quem nos acompanha não termine aqui. Com certeza. Foi um privilégio enorme explorar esses corredores da mente hoje. Nós agradecemos imensamente a companhia de quem ficou com a gente até aqui e nos vemos na nossa próxima imersão rumo a novas descobertas. Até lá! Até a próxima!